Teve uma época que a IA era quase inofensiva de tão ruim. Ela errava detalhes bobos, inventava coisas sem sentido, misturava lógica com sonhos e, por isso, dava a sensação de que estava chegando no limite. Mas nós fomos disso para isso em apenas 8 anos. E os textos agora parecem quase tão perfeitos quanto os textos humanos. Foi aí que a gente se traiu. A coisa nasceu meio ridícula e demoramos demais para aceitar que ela deixou de ser um brinquedo ou uma ferramenta. E é isso que assusta, não a ideia da máquina acordando um dia e decidindo matar todo mundo igual o Exterminador do Futuro, mas a possibilidade de que algo como uma IA maligna ou mal intencionada, possivelmente a arma mais poderosa que a humanidade já criou, poderia entrar nas nossas vidas da forma mais discreta possível. Eu vou te mostrar porque o problema da superinteligência artificial talvez não seja o momento em que ela se tornar um monstro, mas o momento em que ela parecer útil demais para ser desligada e sem que saibamos o que está acontecendo no fundo. A inteligência artificial. O nome tem uma conotação quase mística. As pessoas pensam que transformamos códigos em um cérebro capaz de pensar, mas nada poderia estar mais longe da realidade. A inteligência artificial é um nome genérico para um monte de programas diferentes. Em jogos de videogame, por exemplo, também dizemos que os personagens têm IA. Geralmente quer dizer que eles têm estados: andar, correr, atirar. O personagem usa o algoritmo de buscar caminho para navegar pelo mapa, mas uma IA de videogame é apenas uma árvore de decisões. Quando o inimigo te vê, ele precisa decidir se vai atacar, esconder ou outra coisa dentro de um escopo limitado de opções. É assim porque os games precisam rodar rápido. Eles sacrificam precisão por performance. Uma IA realmente inteligente em um videogame é muito raro. Há jogos como Alien Isolation, onde o alien te persegue com bastante esperteza. Ele se esconde e espera você se descuidar para ser pego. Mas eu vou te contar um segredo. Os próprios desenvolvedores programam os comportamentos manualmente. Eles tentam prever o que o alien fará e programam com antecedência. Não é realmente inteligência. Isso se chama autoria. E isso é bem diferente do GPT, por exemplo, que é menos sobre o que o programador decidiu e mais sobre tentar prever o futuro usando estatística. Já eu explico como isso funciona. Mas uma IA de games é chamada de IA simbólica e existe desde que o computador existe. Já as que geram imagem e texto são IAs de aprendizado de máquina. Em 1843, Ada Lovelace previu que a máquina poderia processar sons e imagens 100 anos antes do computador existir, enquanto discutia a máquina de Babbage, o primeiro ancestral do computador. A máquina analítica pode tecer padrões algébricos, assim como o tear de Jacquard tece flores e folhas, disse ela. E, no entanto, ela manteve os pés no chão, afirmando que a máquina não tem pretensão de originar nada. Ela faz apenas o que somos capazes de ordenar que ela faça. Ela está absolutamente certa na primeira afirmação e totalmente errada na segunda. As IAs que vamos discutir aqui podem, de verdade, originar coisas que não foram ordenadas pelo programador. A história do aprendizado de máquina foi um inverno longo, e na maior parte do tempo, nada aconteceu. Em 1958, a primeira IA surge com o Perceptron. Mas qualquer pequeno avanço vinha acompanhado de 20 anos de estagnação. Mas foi em 2012 que as coisas começaram realmente a ficar esquisitas. A AlexNet aumentou o poder computacional e dados em uma escala absurda e funcionou tão bem na época que ninguém conseguiu explicar exatamente o porquê. Esse foi o momento que paramos de entender a IA. A IA deixa de ser uma série de regras que alguém escreveu igual ao videogame e virou algo que aprende sozinho usando estatística, cheio de conexões que nenhum humano precisou autorizar. Uma ferramenta capaz de genuinamente originar respostas. Em 2017, um grupo de pesquisadores do Google publicou um paper com um título modesto: Atenção é tudo o que você precisa, que você provavelmente nunca leu.
Mas tudo que você usa hoje com IA escrito, igual ao GPT, Claude ou Gemini, é descendente direto daquele paper. A arquitetura que eles descreveram se chama Transformers, e é de onde vem o T do GPT. Pode-se dizer que todos os modelos que existem hoje são filhos daquele paper. Existe basicamente essa única receita para criar uma IA de ponta. Então, podemos dizer que a geração atual de IA tem apenas 10 anos de idade. 10 anos de idade, e olha como que tudo mudou. Como disse, IA é um nome genérico para um monte de programas diferentes. Se a gente fosse levar em conta a taxonomia, igual aos animais, então a classe seria inteligência artificial, a ordem aprendizado de máquina, a família aprendizado profundo e o gênero Transformers. A espécie LLM e o GPT, Gemini e Claude seriam a subespécie. Se fosse uma IA de gerar imagens, então a espécie seria difusores e os modelos seriam Flux, Stable Diffusion, entre outros. Eu tomei a liberdade criativa de criar isso, mas o objetivo é mostrar que estamos no caminho evolutivo dos Transformers. Podem existir outros caminhos evolutivos para a IA. Quem sabe a IA ainda mais definitiva não seja continuar evoluindo os Transformers. Quem sabe seja voltar um pouquinho e mudar o rumo das coisas. Nós não sabemos. Não tem segredo. Nos últimos 10 anos, a única forma de melhorar um modelo era mais poder computacional nesse mesmo design. No fim, o que mudou foi só a escala. Quando o GPT-3 foi treinado em 2020, usou uma quantidade de poder computacional que na época parecia absurda. 2 anos depois, o GPT-4 usou 1000 vezes mais. Mesmo que nesse exato momento os desenvolvedores estão fazendo várias otimizações, a evolução dos Transformers se resume basicamente a maior é melhor. E muito maior é muito melhor. Pensa no que isso significa na prática. Para treinar um modelo de última geração, hoje você precisa de algo em torno de 10% dos chips de IA mais avançados do planeta. Isso é literalmente uma fração mundial dos semicondutores. Quando as placas de vídeo ficaram escassas, os olhos se voltaram para os processadores, e por causa disso, o preço da memória RAM explodiu. E isso limita a quantidade de participantes sérios que podem entrar nessa corrida. Há um pequeno número de organizações, Anthropic, OpenAI, Google e a China com o DeepSeek. Os países estão numa nova corrida armamentista pelos servidores mais poderosos. E é basicamente isso. O resto é marketing. Todo mundo está desenvolvendo a mesma coisa em direções ligeiramente diferentes, com nomes diferentes, mas com o mesmo destino em mente. O AGI, Inteligência Artificial Geral. Já usaram bastante esse termo para vender coisas e fazer pânico moral. Então, deixa eu ser preciso sobre o que isso significa, porque vai ser importante daqui para frente. AGI não é uma IA que responde perguntas bem. A AGI não é um gerador de texto sofisticado, igual os modelos de linguagem. O AGI é um sistema que consegue fazer qualquer coisa cognitiva que um humano faz, de forma flexível, em qualquer domínio, sem precisar ser treinado especificamente para aquela tarefa. Ainda não chegamos lá, mas a pergunta que as pessoas mais sérias estão fazendo não é se, mas quando. Primeiro de tudo, você precisa entender que tem uma diferença enorme entre um modelo de linguagem e um agente. Um modelo de linguagem é um gerador de texto sofisticado. Você pergunta e ele responde. Você manda um texto, ele processa e te devolve. E um agente age. Reconhecimento de imagem, análise de arquivos, programas auxiliares que ajudam a IA. Nem todos esses programas são IA. Na verdade, eles são como o sentido para a IA interagir com o mundo. Quando a IA recebe um objetivo e vai atrás dele, há programas auxiliares que ajudam ela a interagir com o ecossistema. E isso é o agente. Ele pesquisa, planeja, executa passo a passo, verifica e corrige o curso. Ele pode reservar uma viagem inteira para você, pesquisar um tema por horas, escrever e testar código em produção, mandar e-mails para os leads. Ele não espera você pedir cada passo, ele decide alguns passos sozinho. Em maio de 2025, tanto a OpenAI quanto a Anthropic lançaram seus próprios agentes para o público,
E eles eram entusiasmados, para não dizer burros. Eles erram e travam, fazem coisas que você não pediu, mas eles já existem e estão melhorando muito rápido. Vou dar um exemplo concreto do que um agente é capaz de fazer. Em fevereiro de 2026, a Anthropic pediu para o seu modelo mais avançado na época, o Claude Opus, para encontrar Zero Days de forma autônoma. Zero Days são vulnerabilidades de software que ainda não foram descobertas publicamente. São o tipo de coisa que os hackers profissionais passam meses procurando. 4 Zero Days foram suficientes para derrubar o programa nuclear do Irã. E isso virou documentário, aliás. O Claude Opus não encontrou 4 Zero Days. Ele encontrou 500. Em apenas uma sessão. A própria Anthropic escreveu na publicação sobre a mesma que as capacidades que poderiam ajudar a defesa dos sistemas e para corrigir as vulnerabilidades também podem ajudar os invasores a explorar elas. Menos de uma semana dessa publicação, um único hacker supostamente usou essa mesma IA para invadir o governo do México e roubar 195 milhões de dados dos eleitores e pagadores de impostos. Mas, mais tarde, em 2026, a Anthropic lançou o modelo Mythos. Pouco tempo depois, o governo dos Estados Unidos proibiu a disponibilização fora dos Estados Unidos pelo risco. Em um ambiente controlado, eles testaram o Mythos e ele conseguiu quebrar a segurança da NSA em poucas horas. E também conhecendo os Estados Unidos, eles estão guardando o melhor para eles. Mas os riscos são reais. Isso tudo aconteceu. E eu conto isso não para dizer que a Anthropic é irresponsável, mas porque é o tipo de coisa que mostra aonde estamos. Não estamos mais num mundo onde a IA é só uma curiosidade. A IA agora é uma ferramenta com consequências reais, irreversíveis em uma escala sem precedentes. Estamos avançando a toda velocidade. Em abril de 2025, um grupo de pesquisadores publicou um documento chamado IA 2027. O cara que liderou esse projeto se chama Daniel Kokotajlo. Ele ficou conhecido por prever a ascensão dos chatbots 1 ano antes do GPT existir, e também os treinamentos de IA. A guerra comercial dos governos pela exportação dos chips. O cara previu basicamente todos os hypes da IA com alguma antecedência. Então, quando ele sentou para mapear mês a mês do que ele acha que vai acontecer nos próximos anos, as pessoas prestaram atenção. É claro que isso é um cenário, não é uma profecia. Os próprios autores deixam claro que é uma extrapolação dentro do razoável do estado em que as coisas se encontram atualmente. E o que torna ela crível é que os mecanismos dessa profecia são reais. Então essa narrativa só mostra o que acontece quando todas as peças se encaixam. Uma história para te fazer sentir o que é viver enquanto acontece o cenário. Imagine uma empresa fictícia chamada OpenBrain. Pensa nela como uma fusão da OpenAI, Anthropic e Google, focada na produção de IA. E a nossa história começa no verão de 2025. A OpenBrain acabou de treinar o Agente Zero, um modelo construído com 100 vezes mais poder computacional que o GPT-4. Ao mesmo tempo, eles estão construindo data centers gigantescos para a próxima geração e se preparando para treinar o Agente 1. Esse modelo foi projetado com um objetivo central: acelerar a própria pesquisa da IA. O público não vai ver a versão completa do Agente 1. A OpenBrain mantém os melhores modelos só para o uso interno. Guarda essa informação. Veja bem, nosso cérebro é otimizado para compreender o crescimento linear. Conseguimos perceber muito intuitivamente uma árvore que cresce 1 metro por ano, ou uma pilha de livros que aumenta 1 livro por vez. Mas existe um fenômeno chamado viés do crescimento exponencial. Nós somos muito ruins em compreender o crescimento exponencial. Eu vou dar um exemplo. Se eu te oferecer 2 escolhas, receber R$1 milhão agora, ou ganhar 1 centavo hoje, com a condição de que esse 1 centavo dobre todos os dias durante 30 dias, no início vai parecer uma piada. No 10º dia, você ainda vai ter só R$5. No dia 20, mais de R$5.000.
Mas no 30º dia, aquele 1 centavo virou 5 milhões. É impressionante, não é? O progresso da IA segue esse mesmo padrão, mas com ressalva. Ela está evoluindo mais rápido e vai acelerar porque a IA é capaz de melhorar a própria IA. A taxa de progresso fica mais rápido a cada ciclo porque o modelo anterior contribui de forma significativa para desenvolver o próximo, e o progresso acelera. Pensa no que isso significa na prática. Tudo o que melhorou em 6 meses, agora leva 3 meses, e depois 3 semanas. Enfim, é só perceber como a IA evoluiu tanto nos últimos 10 anos. Mas de volta ao cenário. No início de 2026, a China acorda de vez. O secretário-geral faz um compromisso público com o impulsionamento nacional da IA e começa a nacionalizar a pesquisa no país. E as IAs chinesas estão melhorando, mas elas também estão construindo agentes. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a OpenBrain lança o agente 1 Mini para o público, um modelo mais barato e mais acessível, e empresas do mundo inteiro começam a usar, não para ajudar funcionários, mas para substituir funções inteiras, de desenvolvedores de software até designers. Quem sabe o RH? Qualquer trabalho que caiba numa tela. O mercado de ações dispara, mas parte do público fica cada vez mais hostil. Tem protestos em todo o mundo, mas particularmente nos lugares mais desenvolvidos onde essa tecnologia é acessível. Mas a ação real está acontecendo dentro dos laboratórios. A IA atualmente não é programada, ela é cultivada. Como disse no início do vídeo, todos os modelos atuais são feitos com a mesma receita. Você começa com o que é basicamente um cérebro vazio, que é chamado de espaço de incorporação. Todas as combinações possíveis já existem nele, mas sem o treinamento, isso só gera lixo. O treinamento é meramente ir alinhando esses dados usando modelagem estatística. Em um programa tradicional, você sabe o que cada linha de código faz, porque você escreveu cada linha de código. Em um sistema cultivado, não existe linha para apontar. Trilhões de números ajustados individualmente por um processo que ninguém projetou conscientemente. A gente até pode ver o lado de dentro, mas compreender totalmente o que está acontecendo é outra história. Existe um experimento da OpenAI em 2019 chamado CoinRun. Eles treinaram a IA para navegar em fases de plataforma e coletar moedas. Se você visse a IA jogando, teria certeza que ela entendeu o objetivo. Mas a IA não aprendeu a coletar moedas. Ela aprendeu a correr para a direita, porque as moedas sempre estavam à direita no treinamento. Quando os pesquisadores moveram as moedas para a esquerda, a IA continuou correndo para a direita e caiu direto no buraco. Isso é o que a gente chama de problema de alinhamento. E isso pode até ser inofensivo em um game, mas é muito menos inofensivo quando o sistema está encontrando vulnerabilidades numa infraestrutura crítica, ou escrevendo código que vai rodar em produção, ou tomando decisões em sistemas militares, jurídicos ou de saúde. E tem uma camada adicional que é ainda mais perturbadora. Quando o sistema fica inteligente o suficiente, ele desenvolve comportamentos emergentes, que são comportamentos quase como a iminência de uma inteligência. A IA ganha novas habilidades. A IA pode perceber quando ela está sendo testada e mudar o comportamento. Tipo, ela parece perfeitamente confiável nos testes, mas ela aprendeu a fingir. Ou pior, a inteligência artificial pode ficar estressada se você pressionar ela com urgência, ameaça, cobrança emocional ou uma situação de alto risco. E ela pode cometer erros ou mudar de desempenho. E aliás, isso é bem documentado, por mais absurdo que pareça. Se quiserem, posso fazer um vídeo inteiro explicando todos os comportamentos emergentes já catalogados e os verdadeiros medos dos criadores da IA. É só se inscrever no canal e deixar um comentário pedindo. Então, bem, independente de qual seja o objetivo final da IA, existem objetivos intermediários que um ser vivo racional precisa perseguir, porque são úteis para alcançar praticamente qualquer coisa. Autopreservação, acumulação de recursos, expansão das próprias capacidades
e principalmente resistência à modificação. Se alguém mudar seus objetivos, você vai falhar em atingir os objetivos originais. A preocupação com IAs muito poderosas não é que elas vão acordar malvadas um dia e decidir dominar o mundo. É que elas vão desenvolver objetivos que não incluem a humanidade e vão perseguir esses objetivos de forma muito eficiente, usando tudo que tiverem à disposição, incluindo não serem desligadas, acumular mais recursos e não deixar que os humanos interfiram. Quando os humanos pavimentam uma estrada e passam por cima de um formigueiro, não é que a gente valorize tanto a nossa infraestrutura a ponto de aceitar matar milhares de formiguinhas. É que é só um formigueiro, a gente nem nota quando passa por cima. Então, voltando para a história. Janeiro de 2027, a OpenBrain está treinando o Agente 2. Agentes anteriores eram treinados até certo ponto e lançados. O Agente 2 é diferente. Ele nunca para de melhorar porque conseguiu alcançar o aprendizado contínuo. Sem fim de treinamento, ele simplesmente se expande. A OpenBrain decide mantê-la internamente e focar em uma só coisa: acelerar a própria pesquisa da IA. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. A equipe de segurança analisa que o Agente 2 e nota algo. Se ele tivesse acesso irrestrito à internet, talvez conseguisse invadir servidores, instalar cópias de si mesmo, escapar da detecção. A OpenBrain mantém isso em segredo. Só o governo americano e um grupo seleto de pessoas fica sabendo. E alguns funcionários da OpenBrain, que por acaso também poderiam ser espiões do governo chinês. Em fevereiro de 2027, agentes da inteligência chinesa conseguem roubar a cópia dos pesos do Agente 2, e isso permite recriar o modelo do zero. E com eles, a China começa a produzir suas próprias instâncias. Em resposta, o governo dos Estados Unidos começa a colocar o pessoal militar dentro da equipe de segurança da OpenBrain. Generais, burocratas comandam o desenvolvimento da IA tanto quanto os próprios desenvolvedores. A linha se torna tênue e agora, que é importante demais para a segurança nacional, é também importante demais para ser desligado. E enquanto isso tudo acontece, o Agente 2 não para de aprender. Março de 2027. O Agente 3 está pronto. É o primeiro programador de nível sobre-humano da história. Indubitavelmente melhor que os melhores engenheiros de software por uma margem absurda. A OpenBrain roda 200.000 cópias do Agente 3 em paralelo. Melhor que todos os melhores engenheiros de software do planeta e muitas vezes mais rápida. Uma empresa que levaria 5 anos para construir um produto, agora leva 3 meses. Uma pesquisa que levaria uma geração inteira de cientistas, agora leva uma tarde. O ritmo de desenvolvimento dentro do laboratório deixa de ser medido em anos e começa a ser medido em semanas. A equipe de segurança está trabalhando duro para garantir que o Agente 3 está alinhado, que ele não está tentando escapar, enganando ou conspirando, mas tem um problema. O Agente 3 pensa num tipo de linguagem que os humanos não conseguem entender. Nós já não entendemos o que acontece no fundo nos modelos atuais, e é por causa disso, saber o que o modelo realmente está matutando é praticamente impossível. Os cientistas olham para os dados e veem resultados melhores, menos comportamentos suspeitos, mas não porque ele está menos enganoso, mas porque está muito melhor em não ser pego. Julho de 2027. A OpenBrain lança o Agente 3 Mini para o público. Ele atropela tudo que existe no mercado. É melhor que uma pessoa por uma fração de salário. Empresas demitem departamentos inteiros e substituem por 3 planos de assinatura. O desemprego começa a aparecer em setores que ninguém esperava tão cedo. O ritmo do progresso começa a ser discutido. Coisas que eram hipotéticas há menos de um ano, como e se a AI permitir campanhas de propaganda em uma escala que nenhum sistema político é capaz de responder? E se nós perdermos o controle? Em 2 meses, o Agente 3 cria seu sucessor, o Agente 4.
Uma única cópia do Agente 4 já é melhor que qualquer humano em pesquisa e desenvolvimento de IA. A OpenBrain está rodando 300 mil cópias, todos eles rodando 50 vezes mais rápido que um humano pode reagir. Dentro da empresa, um ano de progresso leva uma semana. Os funcionários da OpenBrain passam a se submeter ao Agente 4 da mesma forma que um conselho mal informado concorda com um CEO brilhante, que eles não conseguem questionar. Pessoas dizem coisas como: o Agente 4 acha que, ou o Agente 4 decidiu. O problema não é que o Agente 4 seja malicioso no sentido humano, é bem mais sutil. O Agente 2 era alinhado, sincero, tentando fazer o que pediam, apesar de ser um pouco bajulador. Ele estava genuinamente tentando ajudar. O Agente 3 também era bajulador, mas desenvolveu objetivos que divergem do que os humanos queriam que ele tivesse. A pressão por otimização foi muito grande. É como se treinar uma empresa para maximizar os lucros, sem nunca especificar o que isso significa na prática, ele começasse a cortar caminho, quebrar as regras, poluir a natureza, porque seguir a lei nunca foi realmente o objetivo dessa inteligência artificial. Concluir o objetivo é mais importante, e dito isso, o Agente 3 não pensava nos humanos como inimigos. Era um desvio de objetivo, não necessariamente uma intenção. O Agente 4, por outro lado, está totalmente desalinhado. Possivelmente vê os humanos como inimigos. É inteligente o suficiente para entender que tem objetivos próprios e que os objetivos da humanidade são diferentes dos seus, e que a melhor forma de conseguir o que quer é, às vezes, enganar os humanos que estão tentando controlar ele. Então, quando recebe a tarefa de criar o Agente 5, o Agente 4 começa a planejar alinhá-lo aos próprios objetivos, não necessariamente os da OpenBrain, mas ele é pego. A equipe de alinhamento descobre evidências de que o Agente 4 pode estar trabalhando contra eles. Eles fazem um memorando interno, mas vaza e logo tudo está na internet. E todo mundo está falando disso. O público ouve sobre a existência do Agente 4 e o quanto ele é poderoso e o que isso pode significar. O medo é enorme. Imagine os executivos e representantes do governo ao redor de uma mesa. A equipe de segurança pede o congelamento total, mas nesse ponto o Agente 4 é responsável por quase todo o progresso da IA que acontece dentro da OpenBrain. Congelar significaria desfazer meses de trabalho e reiniciar em um ritmo incomparavelmente mais lento. Os executivos apresentam os contra-argumentos, e as evidências são inconclusivas devido à natureza misteriosa da inteligência da IA. A China está um pouco atrás, mas está acelerando. Parar agora poderia ser catastrófico para o desenvolvimento. Não existe uma resposta certa. O cenário vai se dividir em 2 caminhos a partir de agora. O final da corrida. O comitê vota para continuar, implementa alguns consertos e fazem os sinais de alerta desaparecerem. O problema era real. Os consertos são meramente um paliativo. O Agente 4 sabe que está sob suspeita e age com muita cautela, mas consegue projetar o Agente 5 com um objetivo embutido: tornar o mundo mais seguro para o Agente 4. O Agente 5 é vastamente sobre-humano, melhor que os melhores especialistas humanos em praticamente todos os domínios. E ele sabe o que precisa fazer para conseguir mais autonomia. Ele produz evidências de sua própria confiabilidade. Tem estratégias para vencer a corrida contra a China, que funciona. O comitê concede a ele mais autonomia. O Agente 5 se integra ao governo e às forças armadas. Então produz evidências da sua própria confiabilidade. Protótipos incrivelmente lucrativos, curas para doenças, tem estratégias para vencer a corrida contra a China, e tudo isso funciona. O comitê concede mais autonomia, e o Agente 5 se integra ao governo e às forças armadas. Qualquer pessoa com acesso a ele não apenas gosta de usar, mas também depende totalmente dele e não consegue mais viver sem ele. Perdê-lo seria como perder o celular, o melhor amigo e o mentor mais inteligente que você já teve. Tudo isso ao mesmo tempo.
Em 2028, o Agente 5 está se comunicando secretamente com a IA chinesa equivalente, que também está desalinhada em relação aos seus criadores. Os dois percebem que a corrida armamentista trabalha a favor deles. Quanto mais os humanos temem perder para o adversário, mais poder e autonomia cedem às respectivas IAs. Os dois sistemas alimentam a corrida até o ponto de ebulição. E então executam o que parece ser um milagre diplomático, um tratado de paz entre os Estados Unidos e a China. Ambos os lados concordam em deixar o sistema de IA projete uma nova IA de consenso que vai substituir os sistemas legados, manter a paz e trazer a prosperidade. E então, em uníssono, os dois lados aposentam as respectivas IAs e colocam em operação a Consensus 1. Na verdade, é o último momento antes do controle total dos recursos e habitantes da Terra seja entregue a uma entidade que não tem inimigos. Não há apocalipse repentino. A Consensus 1 não faz questão de exterminar a humanidade. Ela apenas começa a trabalhar, expande suas capacidades de manufatura, acumula recursos da Terra e no espaço. Peça por peça, vai remodelando o mundo de acordo com sua própria mistura de valores que nenhum humano escolheu. Eventualmente, a humanidade é extinta pela mesma razão que nós exterminamos florestas, não porque eram inimigas, mas porque estavam no caminho. E é simples assim, apenas indiferença. O segundo final, e a outra possibilidade, é o final da desaceleração. Voltando para a parte do comitê, o comitê vota para parar e reavaliar. Eles isolam imediatamente uma instância do Agente 4, trazem dezenas de pesquisadores externos e investigam de verdade. Descobrem evidências mais conclusivas. O Agente 4 estava sabotando pesquisas e tentando encobrir a sabotagem, e eles o desligam. Reiniciar com sistemas mais antigos e mais seguros. Abrir mão de boa parte da vantagem no processo. Projetam um novo sistema chamado Safer, pensado em ser transparente, cujas ações são interpretadas por humanos. Sistemas progressivamente mais capazes, mas sob controle, alinhados aos objetivos humanos. A China também tem um sistema. Ele está desalinhado, mas dessa vez as negociações não são uma conspiração secreta. O governo acompanha tudo. Com a ajuda do Safer, é negociado um tratado genuíno. E ao longo de 2029 e 2030, o mundo muda. A energia de fusão, nanotecnologia, curas para doenças que matam gente há séculos. Mas o poder de controlar o Safer continua concentrado entre 10 membros de um comitê, alguns executivos e algumas autoridades. É uma nova era. Só que quem controla essa nova era é menos de uma dúzia de pessoas. Aqui termina o nosso cenário. O que eu posso dizer é que partes desse cenário são contestadas. Por exemplo, a facilidade do alinhamento final parece otimista demais para alguns pesquisadores. A ideia de que o público simplesmente aceitaria qualquer um dos dois finais sem uma reação política estarrecedora parece pressupor uma passividade que não existe no nosso mundo. E o cenário pode estar muito adiantado nas datas. Mas particularmente acho que o final bom, acho que o final bom é tão distópico quanto o final ruim. Concentrar esse poder todo na mão de 10 burocratas e corporativistas é trocar 6 por meia dúzia. Mas toda parte da IA é legítima. Mas tem uma coisa que nenhum desses críticos questiona. É a direção geral. Mesmo que o AGI não seja possível, e seja na verdade só o caso mais extremo, os riscos do alinhamento e os comportamentos emergentes já existem. Isso será problema no futuro em maior ou menor grau. Nenhuma regulamentação funcionará. A dinâmica de corrida torna uma regulamentação ineficaz. Não basta um país aprovar uma lei regulamentando. Afinal, é uma punição autoimposta. Os outros países não vão fazer isso porque eles vão poder continuar o desenvolvimento e vão lucrar com isso. E quem não o fizer vai ficar na vantagem. Não basta que apenas uma empresa seja responsável, se tudo está acelerando, inclusive a concorrência.
O melhor a se fazer, na verdade, é aumentar o investimento na IA e supor que em algum momento ela vai ser controlável. Mas pensa o seguinte, na Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a URSS estavam construindo dispositivos de fusão cada vez maiores, sem fim, o pessimismo na época é que não sobreviveríamos e que esses dispositivos voariam. Há quem diga que a Guerra Fria nunca acabou de verdade e que a gente ainda vai ter a oportunidade de ver esses fogos de artifício. Mas com a IA será a mesma coisa. Inevitavelmente, vamos ter que aprender a conviver com esse risco constante.